Fala pessoal, o professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje nós vamos falar sobre o circuito divisor de corrente. Esse circuito ele é muito interessante porque conhecendo essa forma específica você vai conseguir resolver algumas situações com maior celeridade, com maior velocidade. E eu vou mostrar para vocês a dedução dessa formulazinha e um exemplo para a gente entender melhor como é que funciona isso. Então pense aqui, veja esse circuito que nós temos aqui dois resistores em paralelo e tem uma corrente entrando aqui, certo? Esse circuito, ele está em paralelo. O circuito paralelo tem a característica de ser um circuito divisor de corrente, enquanto que o circuito em série é o divisor de tensão. A gente vai começar com esse nesse vídeo, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o circuito divisor de tensão. Então vamos analisar aqui o que é que nós temos. Para entender esse conceito desse circuito aqui especificamente, nós temos que entender primeiramente o que é que está acontecendo nele. A gente tem aqui uma corrente chamada corrente total que está entrando nesse nó, como eu estou mostrando aqui para vocês. E saindo desse nó, a gente tem a corrente I1 e uma corrente para cá que é a corrente I2. Então a gente já pode ver aqui que pela lei dos nós, a gente tem que a corrente que entra em um nó é igual à soma das correntes que saem. A corrente que está entrando aqui, a seta está apontando para esse nó aqui específico. Então, quem está entrando? Esse I total. Eu vou chamar só de I. E quem é que está saindo? I1 mais I2. Então, está saindo I1 e também está saindo I2. Certo? Então, nós vamos ter aqui... fazendo uma divisãozinha aqui. Acho que mais para cá um pouquinho. Fica melhor para dividir a tela. Pronto. Então, aqui a gente tem I2. Quem está entrando e quem está saindo? I1 e I2 estão saindo do nó, porque a seta está apontando para fora desse nó. E quem está entrando? Esse I total que eu chamei só de I. Pronto. Qual é a característica do circuito em paralelo? A característica do circuito em paralelo é que a tensão em todos os elementos é a mesma. Então a gente tem que essa tensão VP, chamei aqui de VP, que está sendo dada, VP vai ser igual à tensão V1, que também vai ser igual à tensão V2. Olhando para o circuito de baixo, nós temos uma outra topologia, mas que é, na verdade, a mesma coisa. Só está desenhado de uma forma diferente. A gente tem uma corrente I que está entrando e tem uma corrente IA que vem para cima, uma corrente IA que vem para baixo. Nesse caso, I é igual a IA mais IB. Mesma coisa que nós fizemos aqui em cima com I igual a I1 mais I2. Sendo que aqui só foi mudada a nomenclatura, a tensão entre eles dois é VAB, certo? E a lógica vai ser a mesma. O que é que nós vamos fazer agora? Eu sei, pela primeira lei de Ohm, que V é igual a R vezes I. E nós temos duas situações, né? Nós temos a primeira situação, V1, que é a tensão nesse resistor aqui, no R1. Então, quem é a tensão V1? Vai ser R1... Opa, dar uma ajeitadinha aqui. Vai ser R1 vezes I1. Quem é a tensão V2? Vai ser R2 vezes I2. Pronto. Então, nós temos que essas tensões são iguais, né? Porque nós vimos aqui, a tensão VP é a mesma tensão do V1, que é a mesma tensão do V2. Nós sabemos que V1 é igual a R1 vezes I1 e que V2 é igual a R2 vezes I2. Então, o que é que nós queremos descobrir aqui? Eu quero descobrir, quando a gente está fazendo o circuito divisor de tensão, nós queremos descobrir quem é a corrente I1 ou I2, só sabendo quem são as resistências e a corrente que foi fornecida. Por quê? Porque isso vai facilitar o nosso cálculo. A gente vai ver isso quando eu for fazer o exemplo numérico. Então, o que é que nós podemos usar aqui para isolar, por exemplo, o I1? Nós podemos fazer assim, dizer que I1 é igual a R2 vezes I2 dividido por R1. Perceba que o R1 está multiplicando o I1, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Só que a gente chegou aqui na equação que a gente tem o I1 é função do I2. Só que nós sabemos, por essa primeira equaçãozinha que a gente montou aqui, que se a gente isolar, por exemplo, aqui o I2, a gente sabe que o I2 é igual a I menos I1. I menos I1. Então, eu vou substituir isso aqui dentro da equação. Então, vai ficar I1 é igual a R2 sobre R1 vezes... Quem é I2? Nós acabamos de descobrir aqui, é I menos I1. Pronto.
que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma operaçãozinha aqui de multiplicação, né? Distributiva. Eu vou multiplicar por esse e por esse. Então vai ficar assim, ó. I1 é igual a R2 sobre R1 vezes I mais R2 sobre R1. Vou afastar um pouquinho para cá. Opa. Mais R2 sobre R1 vezes o meu I1. Só que como eu quero encontrar o I1, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar esse termo aqui para o outro lado da equação. Então vai ficar assim, ó. I1. Opa, só um detalhezinho que aqui é um menos, né? Aqui é um menos. Vou até botar em vermelho. Vou destacar, ó. Aqui é menos. Que aqui era um menos na operação. Então aqui tem que ficar um menos também. Então vai ficar assim, ó. I1, como ele está menos do lado direito da equação, ele vai passar mais para o outro lado, né? Então vai ficar, vou até botar em vermelho aqui, ó. Mais I1 mais. Aí vai ficar, nós temos aqui, ó, R2 sobre R1 vezes I1. Tudo isso aqui é igual a R2 sobre R1 vezes I. Então a gente está partindo do pressuposto que nós já conhecemos quem é esse I total, que é a corrente que está sendo fornecida para o circuito. Agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos isolar I1. Vou botar aqui o I1 em evidência. Quando eu coloco o I1 em evidência, I1 dividido por 1, por I1 dá 1, mais isso aqui dividido por I1 sobra R2 sobre R1. Tudo isso aqui é igual a R2 sobre R1 vezes I. Agora, vem um detalhezinho aqui, que tem um vídeo que eu fiz aqui no canal, que eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, que é como eu faço para somar frações de forma rápida. Nesse caso, nós temos aqui, ó, 1 mais R2 sobre R1. Então, a técnica que eu mostro naquele vídeo é que eu quero, quando eu vou somar de forma bem prática, eu quero deixar o meu denominador igual. Então, eu vou deixar esse 1 sendo R1 sobre R1, certo? E, na verdade, R1 sobre R1 é 1. Então, ó, vou fazer assim, ó. Isso aqui é R1 sobre R1. Então, nesse caso, agora eu posso somar... Opa, deixar em branco aqui, fica melhor. Então, nesse caso, eu posso somar agora assim, ó. I1. Aqui em cima, como é que vai ficar? Ó, no numerador vai ficar R1 mais R2. E no denominador, R1. Que é um R. Opa. Tudo isso aqui é igual a R2 sobre R1 vezes I. E agora, o que é que eu posso fazer? Eu posso cortar esse R1 com esse R1 aqui. Por quê? Ó, ele está dividindo. Quando eu passar para o outro lado multiplicando, eu posso cortar com ele. Posso cortar logo, fica mais prático. Como é que vai ficar, então, o I1? Ó? I1 vai ser igual a R2 vezes I dividido por R1 mais R2. Então, a gente chegou agora numa fórmula. Qual é essa fórmula? Ó, I1 vai ser igual, vou botar o I aqui separado, ó. I vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, a gente chegou aqui nessa formulazinha, que é a fórmula do circuito divisor de corrente. Então, sempre que eu quiser encontrar quem é a corrente que está passando por esse resistor, eu não preciso fazer toda essa conta, toda essa demonstração que eu fiz aqui. Se eu não souber que é um circuito divisor de corrente, toda vez que eu vou fazer um circuito como esse, eu vou ter que desenvolver esse cálculo aqui. Mas agora que eu já sei qual é a fórmula, então eu sei o seguinte, ó, se eu quiser saber quem é a corrente no I1, corrente no resistor que eu estou procurando, eu sei que é o produto da corrente que foi fornecido na entrada, vezes o produto da outra resistência, ou seja, se eu quero achar do R1, no R1, então vou usar a resistência do R2, que é isso que está mostrando aqui em cima, R2, dividido pela soma deles. Então, se eu quiser saber quem é a corrente no I2, eu sei que a corrente no I2 vai ser I vezes R1 dividido por R1 mais R2. Pronto. Então, a gente vai guardar isso aqui, porque com essa fórmula aqui, nós vamos conseguir resolver a questão. Então, ó, perceba como é que ficou nessa fórmula aqui. Ó. A gente tem que I2 é igual ao I da entrada, esse I total, ou nesse caso aqui I minúsculo, vezes
A resistência é o 2 que eu estou procurando, então eu vou usar outra resistência, é o R1, dividido pela soma dessas duas resistências. Então, o que é que eu vou fazer agora? A gente vai resolver uma questão, certo? Vamos resolver uma questãozinha aqui, para a gente poder entender numericamente como é que isso funciona. Pronto, então pessoal, vamos analisar essa questão que eu estou colocando aqui para vocês. Ó. O que é que essa questão está mostrando para a gente? Ele está informando uma corrente que está entrando, essa corrente aqui, ó, que ele está dizendo, ó, I na entrada é 90 mA. Então eu quero saber duas coisas. A gente pode até descobrir essa terceira coisa que é a tensão, caso a gente queira, certo? Mas vamos focar no circuito divisor de corrente. Então digamos que eu quero descobrir quem é essa corrente I1. Tem como eu descobrir? Sim, tem de forma bem rápida. Então, ó, a corrente I1, nós já sabemos, nós vimos aqui embaixo, ó, é I. Quem é I na entrada? 90 mA. Então eu vou logo escrevendo aqui. Ó. Minha corrente I1 vai ser igual a minha corrente na entrada é 90 mA. 90 vezes 10 a menos 3. Vezes, ó, se eu quero encontrar a corrente aqui, eu vou usar outra resistência. Então é 25 dividido pela soma delas duas, que é 50 mais 25. Então nós temos ó, que I1 vai ser igual a 90 vezes 10 a menos 3 vezes 25 dividido por 75. E aí nós podemos simplificar isso aqui por 25, em cima e embaixo. Né? Como é que vai ficar? Deixa eu apagar esse espaçozinho aqui do lado. Ó, como é que vai ficar? 25 por 25 dá 3, né? Então vai ficar assim, ó. I1 é igual a 90 vezes 10 a menos 3 vezes 25 por 25 dá 1. E aqui embaixo, 75 por 25 vai dar 3. E a gente sabe, 90 dividido por 3 dá 30. Então, I1 é igual a 30 mA. Ó, pela lei dos nós, já dá para descobrir quem é I2. Se eu quiser descobrir quem é o meu I2, eu posso fazer assim, ó. Quem é I2? Ó, vamos pensar. Ó. Entram 90 mA aqui. Para o lado de cá estão saindo 30. Então, a gente sabe que para cá tem que ser a diferença, né? Ó, entrou 90, 60 foram para esse lado. Então, para cá, obrigatoriamente, tem que ser 90 menos 30, 60 mA. Então, se eu quiser descobrir quem é essa corrente aqui, eu poderia já fazer pela lei dos nós, 60 mA. Mas, digamos que eu queira fazer pelo circuito divisor de corrente. Certo? Quero fazer pelo divisor de corrente, porque eu aprendi, agora eu quero fazer desse jeito. Então vamos ver aqui como é que vai ficar. Ó, vou apagar aqui. Como é que vai ficar a nossa fórmula? I2 é igual a corrente I da entrada, que é 90 mA, ou seja, 90 vezes 10 a menos 3, vezes... Agora, se eu quero descobrir quem é a corrente aqui, eu tenho que usar outra resistência, né? Então é vezes 50 dividido pela soma delas duas, 50 mais 25, já vou botar logo aqui, 75. Vou simplificar por 25, da mesma forma que eu fiz na outra. Simplificar por 25 em cima e embaixo, então vai ficar assim, ó. I2 igual a 90 vezes 10 a menos 3, vezes 50 dividido por 25, 2. 75 por 25 dá 3. A gente pode simplificar aqui, ó. Vai sobrar 30. 30 vezes 2, 60. Então, I2 igual a 60 vezes 10 a menos 3 ampere. Ou seja, I2 igual a 60 mA. E nós encontramos a mesma resposta daqui. Lógico que aqui foi bem mais rápido pela lei dos nós, mas fica aí, né, a dica de como resolver um circuito dessa forma, de forma bem rápida mesmo. Então, qual é o macete aqui? Sempre que você pegar uma questão como essa, já sabe quem é a corrente na entrada,
não precisa sair analisando tudo. Aplique essa fórmula e você já vai conseguir resolver de forma bem rápida. Então, se você gostou desse vídeo, gostou dessa dica, fique antenado aqui no canal, se inscrevendo, dando aquele like, compartilhando, porque eu vou postar em breve novos vídeos falando desse conteúdo aqui, com essas dicas. Então, se você quiser receber em primeira mão essa informação, não tem segredo, é só se inscrever no canal e clicar no sininho. Então, espero que tenha gostado, até o próximo vídeo e valeu!